Olá pessoal, meu nome é Hugo Araújo, sou estudante de medicina. Eu vou falar hoje sobre anamnese em inglês, os seus passos e princípios básicos. Em inglês você pode chamar essa anamnese de history taking, ou seja, você vai buscar a história do paciente, mas você também pode falar anamnesis, ok? So let's get started. Então, para anamnese, você não vai mudar do português para o inglês, mas você vai ter dois caminhos. Você vai ter um caminho mais devagar, a slower path, que seria uma comprehensive assessment, que é que você vai pegar uma história detalhada do paciente, mas você também tem um, uma more general, a more objective assessment of the patient, que vai ser mais rápida, né? Então, a mais devagar, a mais detalhada, vai demorar um pouco mais e vai ser realizada principalmente em pacientes que estão estáveis hemodinamicamente ou que estão em atendimento ambulatorial, né? Enquanto os mais rápidos vão ser para pacientes geralmente no departamento de emergência, né? Emergency Department. Você vai ter que fazer uma anamnese mais rápida. Então, quais são os componentes da anamnese, né? Elas vão seguir alguns passos, assim como na anamnese em português. E esses são os 7 básicos, que são os mesmos que a gente conhece em português. O primeiro é identifying your patient, identificando o seu paciente. O segundo, chief complaints, seria o motivo da consulta, né? O complaint seria qual a reclamação do paciente, e chief o principal, aquele que comanda. Então, seria a queixa principal do paciente, traduzindo para o português. O terceiro seria present illness, que é justamente a história da doença atual. O quarto, past history, você vai pesquisar todo o histórico daquele paciente. Vou falar um pouco mais ao longo da aula. O quinto, family history, a história familiar. O sexto, personal and social history, história pessoal e social daquele paciente. E o sétimo, a review of systems, a revisão dos sistemas. Então, a primeira etapa, você vai buscar general information, informações gerais daquele paciente, e vai começar a anotar no seu prontuário, né? Vai ter que documentar. A primeira coisa que você deve colocar é a data do appointment, que appointment é o encontro que você teve com esse paciente. Na identificação, a identification, você vai colocar algumas informações, como age, a idade, gender, o gênero, marital status, seria o estado civil, occupation, que seria o trabalho daquele paciente, educational status, você vai colocar o grau de formação daquele paciente. Então, se ele já tem, se ele é graduado na faculdade, no ensino superior, por exemplo, você vai colocar aqui. Source of information must be documented. Source of information significa fonte da informação. Aqui diz que você vai anotar quem está provendo as informações, porque geralmente nem sempre é o paciente que vai fazê-lo. Então, se é o próprio paciente que está dando as informações ou algum familiar. Reliability of the information seria o grau de confiança que você vai ter sobre aquele paciente. Por exemplo, se o paciente tem algum transtorno mental ou ele está em uso ainda sobre alguma droga que atua no sistema nervoso central, você não vai poder confiar muito bem nas informações que ele te forneceu. Então é importante anotar isso. Segundo é a Chief Complaint,
que seria a queixa principal. Aqui você vai anotar o que o paciente falou que o trouxe até o sistema de saúde, e geralmente você vai tentar transcrever literalmente o que o paciente falou, geralmente colocando entre aspas, ok? O terceiro passo é present illness. Nesse caso, cada sintoma do paciente, each symptom of the patient, você pode investigar com esses 7 passos aqui, para poder caracterizar melhor, né, aquela condição. The first one, o primeiro, a location, a localização daquele sintoma. O segundo, quality, qual a qualidade, por exemplo, qual a característica daquela dor. Terceiro, quantity or severity, você vai perguntar a quantity, a quantidade, você vai tentar o quão aquele sintoma está afetando alguma região, ou a severity é o grau de gravidade. O quarto é timing, onset, duration and frequency. Timing, aqui você vai pesquisar quando começou o onset, a duração daquele sintoma, a frequência daquele sintoma, em que horas que aparece. Timing. O 5 seria setting in which it occurs. Aqui seriam os fatores ambientais que estão relacionados a esse sintoma. O sexto, aggravating and relieving factors. Os fatores de agravamento, aggravating, e os fatores que reduzem aquele sintoma, relieving factors. E os 7 seriam associated manifestations. Aqui seriam sintomas associados. Por exemplo, se o paciente tem alguma dor de cabeça, você pode perguntar se ele está apresentando alguma aura, por exemplo. Isso seria uma manifestação associada à dor de cabeça. Ok? O quarto seria uma past history. Você vai perguntar características do indivíduo. Pode dividir em patológicas e não patológicas. Mas as patológicas você pode pesquisar. Seriam desde a childhood, seriam desde a infância até as doenças de fase adulta. Childhood and adult illnesses. Illnesses, doenças, condições patológicas. Medical problems, diabetes, a diabetes. Hypertension, que seria uma hipertensão. STDs, sexually transmitted disease, doenças sexualmente transmissíveis. Surgical procedures, obstetric and gynecologic history. Aqui você pode perguntar no surgical procedure, você vai perguntar quando o paciente fez um procedimento cirúrgico, por que fez. Enfim, você vai anotar todas essas condições. O passado obstétrico ginecológico para as mulheres, né? Você pode perguntar quantos filhos teve, qual foi o tipo de parto, se ela tem alguma alteração, já teve alguma alteração nas mamas ou na genitália. Psychiatric history, você vai perguntar se o paciente já teve um passado psiquiátrico, alguma condição psiquiátrica. E você também vai perguntar por immunizations and screening tests. Immunizations vem de imunização e significa as vacinas. And screening tests quer dizer os exames de rastreio. Por exemplo, em mulheres, você pode perguntar se elas fizeram uma mamografia de acordo com a idade delas. Ou seja, vai variar de acordo com o tipo de paciente. O quinto passo seria uma family history. Aqui você pode construir um diagrama, para representar o relatives. Relatives são a mesma coisa que parentes em português.
Aí você vai fazer algumas perguntas para esses parentes, esses relatives. Vai perguntar a cause of death, qual foi a causa de morte, se algum deles já faleceu. Você vai perguntar sobre hypertension, hipertensão, diabetes, coronary artery disease, doença da artéria coronária, arthritis, artrite, asma, seizure disorder. Seizure vem de convulsão. Então, essa disorder é uma desordem. Se apresentou algum tipo de síndrome é, com, com convulsões. Suicídio. Substance abuse, se tem alguma adicção a alguma droga. Cancers, se tem algum histórico de câncer na família. O sexto você vai perguntar a personal and social history. Aqui é uma bem geral, você vai perguntar características do paciente, sobre a sociabilidade, sobre os hábitos de vida dele. Por exemplo, aqui tem a religion, você vai perguntar se ele é uma pessoa religiosa. Daily activities, perguntar o que é que ele faz durante o seu dia a dia. Lifestyle and diet, você vai perguntar sobre como que é a alimentação, se ele usa bebida alcoólica ou álcool, ou ele fuma. Psychological, você vai perguntar se ele tem um problema de temperamento, por exemplo. Alguns problemas de tristeza. Friends, você vai perguntar se ele tem alguns amigos, se como é essa relação com os amigos. Relation with family, como que ele se relaciona com a família dele. E economic issues, você vai perguntar sobre a vida financeira daquele paciente. Issues quer dizer problema. Então, se ele está com algum problema financeiro ou se como que está a vida econômica dele. O sétimo passo é review of symptoms, a revisão dos sistemas. Você é aquela parte que você vai perguntar se o paciente está sentindo alterações em alguma dessas partes, da cabeça até os pés, né? Por exemplo, na cabeça você vai perguntar se ele está com dor de cabeça, ou tá com algum... O nariz você vai perguntar se ele está com algum corrimento no nariz, uma coriza. Então, essa parte pode ser até um pouco chata para o paciente, pois são bastante perguntas que são feitas. Mas ao longo do tempo você vai desenvolvendo a habilidade de fazê-la mais rápido. A revisão dos sistemas vai incluir uma revisão geral. Você vai perguntar recent weight change, mudança, change, weight, peso, recent, recente, mudança de peso recente, fatigue, uma fadiga, weakness, alguma fraqueza que o paciente vem sentindo. Outras alterações, você vai perguntar as alterações na skin, na pele, head, cabeça, eyes, olhos, ears, orelhas, nose, nariz, throat, garganta, neck, pescoço. Breasts, nos seios, vai perguntar se teve alguma alteração. Alterações no respiratory and cardiovascular system, ou seja, alterações do sistema respiratório e no sistema cardiovascular. Gastrointestinal, se teve algum problema no sistema gastrointestinal. Urinary and genital systems, musculoskeletal system, psychiatric and neurological system, hematologic system, aqui urinary and genital, urinário, genital, musculoesquelético, psiquiátrico e neurológico, hematologic, no sistema hematopoético, alguma alteração hematológica, endocrine, no sistema endócrino. Se teve alguma alteração, você vai perguntar sobre alguns sintomas de hipertireoidismo, por exemplo, de diabetes, ou
É o cromocitoma, por exemplo, você vai perguntar a condições que possam, sintomas que possam estar relacionados a alguma alteração endócrina. Essas aqui foram as minhas referências. A minha referência, no caso. Obrigado por assistir.